Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui no bloco temático 2, Cultura e Educação do Concurso Nacional Unificado, o CNU. Isso aí. Pegamos os editais, os documentos oficiais, e a ideia é tirar o mais importante para quem está de olho nessas vagas ou só quer entender mesmo como funciona, né? Exato. E olha, esse bloco é fundamental porque ele junta cargos que lidam direto com política pública nessas áreas, sabe? Cultura, educação, são vitais. Hum, E o perfil que se busca é bem específico, né? Pessoal das ciências humanas, sociais, educação, artes, letras, pedagogia. Gente que quer ajudar a construir um Brasil mais democrático, mais inclusivo. certo. Então vamos lá. O que define esse bloco, na essência? Pelo que eu vi, é muito sobre fortalecer o Estado, garantindo o direito à educação, à cultura e valorizando a nossa diversidade, né? Isso mesmo. A execução é da FGV, que a gente já conhece de outros concursos. Sim, a Getúlio Vargas. Tem do Conto Conta a coordenação da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. E a avaliação? Como é que funciona para quem mira nos cargos de nível superior desse bloco? Então, a primeira etapa concentra quase tudo. Tem prova objetiva, tem prova discursiva e tem avaliação de títulos. Ah, tudo junto. É. As duas primeiras, objetiva e discursiva, podem eliminar e classificam. Já os títulos não. Eles só somam pontos para a classificação final. Entendi. Classificatório apenas. Exato. E para alguns cargos, ainda tem uma segunda etapa, que é um curso de formação. Esse também pode eliminar, viu? Tá, importante saber. Falando da prova objetiva, a tal da PO, como ela é na prática? Bom, são 90 questões de múltipla escolha no total. 90. Isso. 30 delas são de conhecimentos gerais, valem até 30 pontos, um ponto cada. Ok. As outras 60 são de conhecimentos específicos, do bloco mesmo. E aí o peso varia, sabe? Podem valer até 120 pontos, Ah, então as específicas têm um peso maior. bem maior. No total, dá para fazer 150 pontos, mas tem que ficar ligado. Se acertar menos de 36 questões no total, já tá fora. Nossa, tem um mínimo geral, então. Tem, e a data, olha só, está prevista para 5 de outubro de 2025 e vai ser aplicada em 228 cidades pelo Brasil. Bastante lugar. E a prova discursiva, a PD, o que a gente sabe sobre ela? São duas questões, cada uma vale 22,5 pontos, dando um total de 45 pontos. Certo? E tem limite de espaço, 30 linhas para cada resposta. Mas o mais interessante, eu acho, é a divisão da nota. Como assim? Metade, 50%, avalia se você domina o conteúdo específico do bloco. A outra metade avalia o seu uso da língua portuguesa. Uau! Então não basta saber o assunto, tem que escrever bem. Exatamente. Clareza, coesão, correção gramatical, tudo isso pesa igual ao conhecimento técnico. Faz todo sentido para quem vai trabalhar com políticas públicas, né? Comunicação é chave. E a avaliação de títulos, a AT, como ela entra nessa conta? Ela é só classificatória, como a gente falou. É tipo um bônus. Uhum. Pode somar até 5 pontos na nota final. O valor de cada título, tipo uma especialização, um mestrado, um doutorado, depende um pouco do cargo. Tem exemplo? Tem. Para técnico em documentação lá na Biblioteca Nacional, na FBN, uma especialização na área vale 1 ponto. Mestrado, mais 1 ponto. Doutorado, 2 pontos. Somando tudo, pode dar essa diferença na hora de classificar. Entendi. Pode desempatar ou subir umas posições? Agora vamos para o recheio. Os conteúdos específicos são divididos em eixos temáticos, né? Correto. São 5 eixos principais nesse bloco 2. Primeiro, gestão do conhecimento e comunicação. Ok. Segundo, políticas públicas de educação. Terceiro, políticas públicas de cultura. Quarto, pesquisa. E o quinto, avaliação. Gestão, educação, cultura, pesquisa e avaliação. E você tinha mencionado que os pesos variam. Isso é importante, né? Importantíssimo. É aqui que a estratégia de estudo pega, porque olha só, Diz aí. para técnico em assuntos educacionais, lá na ENAP, o eixo 2, que é o de educação, tem peso 4. É o peso máximo. Foco total em educação. Exato. Agora, se o cargo for pesquisador cultural na Fundação Palmares, a FCPA, aí é o eixo 3, o de cultura, que tem peso 4. Entendi. O edital direciona bem o que é mais relevante para cada vaga. Totalmente. Mostra o perfil que cada órgão está buscando dentro desse bloco mais amplo. É um jeito de alinhar a prova com a função, né? Faz sentido. E que tipo de assunto cai nesses eixos e nos conhecimentos gerais? Deve ser muita coisa. É bastante conteúdo, sim.
Nos conhecimentos gerais, é aquela base mais ampla. Desafios do Estado de Direito, como funcionam as políticas públicas. Ética no serviço público, diversidade, inclusão, Uhum. estrutura da administração pública federal, até a relação entre trabalho e tecnologia, que está super em alta. E nos eixos específicos, o que se destaca mais? Olha, no eixo 2 de educação, tem que saber LDB, o Plano Nacional de Educação, o PNE, e o novo decreto da AED, o 12.456 de 2025, que é recente. E, claro, os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muita legislação e planejamento. Sim. No eixo 3 de cultura, é fundamental conhecer o Sistema Nacional de Cultura, as leis de fomento tipo Rouanet, Paulo Gustavo, e a parte de direitos culturais também. Certo. E no eixo 5 de avaliação, o foco é em análise de indicadores, métodos quantitativos e qualitativos e até conceitos de Big Data aplicados à avaliação. Bem atualizado, então. Falando agora das oportunidades concretas. Que órgãos participam desse bloco 2? E que cargos estão em jogo? Tem uma lista boa de órgãos, viu? Tem o Comando da Marinha, a IANAP, a FBN, FCP, a Fundage lá de Pernambuco. Fundação Joaquim Nabuco? Isso. E também Fundacentro, Funarte, Imprensa Nacional, IPHN, Ministério da Saúde e o IBRAM, de museus. Bastante diversidade de instituições. E os cargos? Também tem técnico em comunicação social, técnico em assuntos educacionais, vários cargos de pesquisador em áreas diferentes, tecnologista, analista, técnico em assuntos culturais, é bem variado. E vagas imediatas. Tem algum número para dar uma ideia? Olha, varia muito. Por exemplo, para a Funarte, na área de administração, são 7 vagas. Para a Imprensa Nacional, como técnico ou comunicação social, são 10 vagas. Tem que olhar cargo a cargo no edital. Claro. E os requisitos e salários? Imagino que também mudem bastante. Exatamente. Requisito varia muito. Para técnico em comunicação na Marinha, por exemplo, tem que ter graduação específica na área. Mas para pesquisador cultural na FCP, basta ter qualquer graduação. Já para pesquisador na Fundage, aí precisa ter graduação, mais pós-graduação, mestrado ou doutorado. Entendi. Tem de tudo. E a remuneração inicial? Muitos cargos começam ali na faixa dos R$ 5.982, podendo chegar a uns R$ 6.818 depois de uma primeira avaliação. Isso vale para Marinha, ENAP, FBN, FCP, Funarte e Imprensa Nacional. Ok, uma base comum para vários. Mas tem cargos com remuneração maior. Os de pesquisador na Fundage, por exemplo, começam em R$ 7.110 e esse valor sobe bastante com a titulação. Com doutorado, pode passar fácil dos R$ 13.000. E a pós-graduação faz uma diferença grande no bolso também. Muita diferença. E os locais de trabalho também variam, né? Brasília, Rio de Janeiro, Recife, depende do órgão e do cargo. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, o bloco 2 parece ser uma porta de entrada bem interessante e diversa para quem quer trabalhar diretamente com políticas de cultura e educação no país. Sem dúvida. Oferece muitos cargos, órgãos locais e tem um processo seletivo bem estruturado, que valoriza tanto o conhecimento específico da área, quanto essa capacidade de se comunicar bem, de analisar. Perfeito, é isso mesmo. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Qual seria? Pensando nesses conteúdos todos que a gente falou, PNE, a nova regra da EAD, as metas dos ODSs, tudo isso é muito atual, muito dinâmico. Fica a pergunta: como é que os futuros servidores aprovados nesse bloco vão poder usar essas ferramentas e esse conhecimento para, de fato, impulsionar o acesso à educação digital, o acesso à cultura no Brasil, nesse cenário que muda o tempo todo? Uma ótima questão para se pensar. É algo para quem está se preparando já ir refletindo, né? Como pode contribuir nesse futuro.